1 Samuel capítulo 1, eu vou ler apenas o versículo, depois durante a palavra nós vamos ler mais alguns versículos. 1 Samuel, primeiro capítulo aí. A palavra do Senhor diz assim, verso 7, vamos ler o verso 7. E todos os anos era a mesma coisa. Diga isso, era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando ia a Siló, a casa de Deus. Por isso Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. Amém? Pode se sentar. Eu sei que você que entrou aqui nessa noite está ansioso por ouvir a palavra do Senhor. E nós lemos aqui uma passagem poderosa de algo que o Senhor fez. E eu sei que todos aqui, de alguma forma, estão esperando algo do Senhor. Quem está esperando algo do Senhor? Levante a sua mão. Nós estamos esperando algo extraordinário do Senhor. Talvez no seu ministério, no seu casamento, talvez a cura de uma enfermidade, a solução de algum problema. Você está esperando algo extraordinário do Senhor. Quem sabe você quer casar, enfim, você está esperando. E talvez essa espera seja algo desafiador. Porque quem aqui gosta de esperar alguma coisa? Levante a sua mão. Ninguém gosta, né? É muito ruim você esperar algo. E aqui então a palavra do Senhor, ela vai narrar uma história e nós vamos aprender com Ana como que nós podemos esperar. Como que é esse tempo de espera? Porque a primeiro momento isso te traz uma ansiedade, não é? Tem alguns que são mais ansiosos, outros menos, mas todos nós temos uma ansiedade. E aí então a palavra do Senhor, que você acabou de ler, vai falar a história de uma família e o destaque aqui é para Ana. Então como que era a família naquele tempo? Naquele tempo o homem poderia ter mais de uma esposa, né? Era permitido pela lei. E nós vemos aqui então a história de um homem que tinha uma família. Esse homem então se chamava Eucana e ele tinha Ana e Penina. Tinha duas mulheres. E a palavra então diz que Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha nenhum filho. E naquela época, uma mulher que não tinha filho, não é como a visão de hoje, né? Embora que em muitos lugares ainda se preserve isso, mas uma mulher não ter filho era algo que era como dito, essa não é abençoada. Então ela já carregava uma identidade. Todo mundo olhava assim, ela não tem filho. Quem sabe as mulheres falavam, coitada, né? Ela não foi abençoada. Ela tinha essa identidade. Eu não sei qual é a identidade que você tem, mas nessa noite nós vamos aprender, enquanto nós esperamos, que o Senhor está muito interessado em mudar essa identidade. Aliás, Ele muda essa identidade. E a Ana, então, ela era aquela mulher que não tinha filhos, que tinha e carregava essa identidade, esse peso sobre a vida dela, porque você imagina uma mulher querer ter um filho, querer agradar o seu esposo, e pelo que nós vemos aqui diante da palavra, ela era a esposa mais amada, mas a palavra do Senhor diz que ela não tinha filhos. E aí o que acontecia? Essa família todos os anos subia ao templo para adorar ao Senhor, para dar ao Senhor, prestar um culto como você está fazendo aqui nessa noite. E aí nós lemos aqui um trecho que é terrível. Eu não sei quantos de vocês já aconteceu isso, quando você não tem uma coisa e a pessoa que tem fala alguma coisa para você. Eu vou contar uma historinha aqui que vocês vão... Eu vou revelar a minha idade. Mas eu tinha uma época
que tinha aquele tênis xadrezinho, lembra, chinesinho, que tinha a sola verde? Queridos, como eu queria um tênis daquele. Oi? Faroai. Né? Vinha numa caixinha branca, me lembro como se fosse hoje. E eu queria tanto aquele tênis. Mas, na minha casa tinha algumas regras. Então, um dia eu falei para o meu pai que eu queria aquele tênis, ele disse assim, olha, agora eu não vou te dar. Você vai... Não posso te dar agora. Então, amém. Mas era tão terrível, porque eu ia para a escola, todo mundo tinha. E aí eu me lembro que um dia meu vizinho chegou, e aí ele me mostrou 2 caixas. Ele tinha um da sola verde e outro da sola azul. Aí ele virou para mim, você não tem? Aí eu falei, meu pai vai me dar. Mas aquilo me deu uma tristeza. Aí eu pensei, puxa, ele tem caçola azul e caçola verde, e eu não tenho caçola nenhuma. Mas eu tive que esperar até o tempo que eu ganhava presente. Então, eu não sei quantos de vocês, mas quantos já passaram por isso? Levante a sua mão, é terrível. E Ana, todos os anos passava por isso. Ou todos os momentos, ou várias vezes no dia, não sei. Mas a Bíblia fala aqui de um dia que Penina chega diante de Ana, né? Eles estavam na casa do Senhor, subiram para ofertar, para celebrar ao Senhor. E aí então... porque era muito importante, então toda a família se apresentava, né? Então imagina que talvez o sacerdote estava à porta e cumprimentava a família, né? E aí então, talvez tinha nascido um bebê, e aí o pai apresentava o novo integrante da família, e quem sabe o sacerdote, é de Ana, né? E Ana, não, era de Penina. E a Bíblia então aqui fala que Penina caçoava de Ana. Dizia assim, e aí? Ficou grávida? Está grávida? E aí? Como é que é? E aí a palavra do Senhor diz que Ana chorava muito. Muito. E não tinha nem vontade de comer. Quantas vezes isso acontece conosco? No momento de espera, a gente vai até lá, e aí vê que nada acontece. Talvez alguém pergunte para você, e aí, já foi salvo, né? Já recebeu a libertação, já recebeu a bênção, e aí você... Meu pai tem um ditado que diz assim, né? Com a cara de vender azeite. Você, não. Um dia eu perguntei para ele, o que é essa cara? Ele disse, é essa daí. Então é essa cara. A gente fica com essa cara. Não sabe mais o que falar. Talvez... Penina aqui dizia assim, poxa vida, você sobe todo ano para a igreja, você ora, você se descabela, porque mais para frente você vai ver como Ana orava ao Senhor. E aí ela pode ter falado assim, você é a preferida, mas o que adianta se você não tem filhos? E Ana estava naquela espera terrível. Mas a palavra do Senhor diz que Ana perseverou. E aí um dia Ana vai e faz um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se o Senhor olhar para o meu sofrimento e me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Queridos, aí já é uma coisa que nós poderíamos ficar aqui o ano inteiro falando sobre isso. Como que pode? Que loucura é essa? Ela sofre por algo, ela é caçoada, ela tem uma identidade, ela carrega um peso, mas ela fala para o Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego para o Senhor. Não fica comigo, não precisa, só quero ter um filho. Mas foi isso que a palavra do Senhor disse que ela fez. E aí, ela disse assim, então eu entrego ao Senhor. Mas aí vem uma cena muito interessante. Eli, que era um profeta, o profeta naquele tempo, não era lá aquele profeta, infelizmente, mas era a boca de Deus. Lembra uma vez, eu falei aqui, né? Ele estava disponível ali. Não era aquele que o Senhor queria usar, mas era o que estava lá. E aí Eli então entrou no templo, e aí viu uma mulher que estava lá orando em silêncio.
Amém? Nós precisamos aprender, de vez em quando nós temos que orar em silêncio. Estava ali orando em silêncio e a palavra do Senhor fala que ela estava orando do fundo do coração. Mais uma vez o Senhor fala de intensidade. Ela estava em silêncio, então ela não estava berrando. Porque às vezes nós pensamos que intensidade é quando nós berramos. Não, ela estava em silêncio. Primeira coisa que a Bíblia fala, olha, ela estava em silêncio, mas ela estava orando do fundo do coração. Talvez aqueles que aprenderam num módulo que nós falamos na escola de ministérios vão lembrar disso, que é aquela oração com dores de parto. Aquela oração do fundo da alma. Sabe aquela oração que não sai... Quantos que já oraram dessa forma? Às vezes não saem nem palavras, né? Se alguém vê, como aconteceu com ele, que coisa feia, que cara feia. Aquela oração que sai, que você não sabe nem muito bem o que falar. E a palavra do Senhor diz que Ana estava orando dessa forma. E aí Eli olhou para ela e disse assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela está orando, não estou ouvindo nada, não tem som nenhum. Que loucura que é essa? O que essa mulher... Ah, já sei. Deve ter tomado umas. Bebeu demais na ceia, né? Tomou vinho demais. Eli já olhou, queridas, e agora você imagina, ela já tinha a identidade daquela mulher que não era abençoada. Agora vem o profeta e ainda fala que ela é bêbada. Mulher, você está bêbada, você não tem vergonha de estar dentro da igreja bêbada? Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher simplesmente respondeu assim, olha, eu não sou embriagada, eu não sou bêbada. Eu só estou profundamente angustiada. Em algumas versões diz amargurada. Eu estou profundamente angustiada. Eu estou desesperada. Eu preciso de algo do Senhor. E aí então, o profeta Eli disse assim para ela. Olhou e disse assim para ela. Aliás, eu quero ler aqui algo que é muito interessante nessa versão. O verso 16 diz assim, não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Olha que forte, né? Ora sim, por sofrer grande angústia e aflição. E aí então, neste caso, disse Eli. Então Eli olhou, poderia ter pedido perdão aqui para ela, né? Mas enfim, a Bíblia não diz. Mas ele disse assim, olhou e falou assim, então tá bom. Tem de bom ânimo. Levanta-se, vá em paz. E o que Deus de Israel, conceda o que você pediu. Ele liberou uma palavra. Talvez nem Eli não tinha certeza, né, pastor? É mais ou menos aquele negócio, sabe quando alguém fala com você e você fala, Deus abençoe. Mas ele era o profeta, ele era a boca de Deus naquele lugar. E aí a palavra do Senhor diz que Ana disse assim, ó Senhor, muito obrigado. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. Uau! Lembra como que ela entrou? Ela entrou desesperada, angustiada, não conseguia nem abrir a boca. O profeta achou até que ela estava bêbada, mas agora ela ouviu uma palavra, e a palavra do Senhor diz que ela se levantou feliz, já procurou a cantina da igreja, e foi comer e foi embora feliz. Sabe o que aconteceu? Ela disse, amém, eu ouvi a palavra de Deus, agora estou bem, agora eu vou comer. E aí a palavra do Senhor diz que passou o tempo, então Ana se relacionou com seu marido, e a palavra do Senhor diz que Ana engravidou. Ana engravidou, teve Samuel, e a palavra do Senhor diz que num tempo, talvez na pré-adolescência já de Samuel, porque ele já dá a entender então que ele já poderia se cuidar, né? Já poderia talvez tomar banho sozinho, enfim, fazer algumas coisas. Então ele estava aí indo para pré-adolescente ou adolescente. E a palavra do Senhor diz que chegou o dia que Ana foi lá entregar o seu filho para o profeta.
Essa é a história. Mas o que nós podemos aprender aqui? Primeira coisa, querido. Ana nos ensina algo poderoso. Que nesse tempo de espera, o que acontece conosco? Eu quero que você vá para Romanos. Romanos capítulo 5, verso 3. Então o que acontece conosco? Queridos, nesse tempo de espera, o que acontece? Porque muitas vezes nós ficamos numa situação assim, estamos esperando uma bênção, mas parece que é um sofrimento. Então a gente fica mais ou menos naquele caso como a Bíblia fala do jejum, né? Quando você jejuar, lava o seu rosto, escova o seu dente, amém? Passa um enxaguante, penteia o cabelo. Não precisa ninguém ficar sabendo, né? Que você está jejuando. Mas é mais ou menos isso no tempo de sofrimento. A gente não precisa andar com uma placa aqui que está sofrendo. Oh, céus, né? Eu estou sofrendo, irmão. Olha como que eu estou. Nada disso. Então, nesse tempo de espera, algo acontece em nós. E é isso que nós vamos aprender com Ana. Porque a palavra do Senhor diz, olha o que acontece. Romanos capítulo 5, verso 3. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então nós vamos falar de algumas coisas que acontecem nesse tempo de espera. Primeira coisa que a palavra do Senhor diz, que olha, quando nós estamos nesse processo de espera de algo extraordinário do Senhor, de algo que para acontecer, sim, é muito ruim esperar. É muito ruim, ninguém gosta. Eu não quero dizer aqui para você, não, queridos, esperar é muito bom, nada disso. Mas Deus quer nos ensinar que nesse tempo de espera acontecem algumas coisas. Primeira coisa que a palavra do Senhor diz que acontece é perseverança. Então nós estamos passando nesse processo, nós estamos diante dessa condição de esperar, né? Então o que o Senhor fala aí? Algumas versões diz perseverança, ou aqui na minha versão diz paciência, mas vamos ficar com perseverança. Queridos, algumas coisas nas nossas vidas só vai acontecer se nós formos colocados em situações adversas. O que muito acontece é que se fala do Evangelho, então diz assim, olha, você vai ganhar um iate, você vai ganhar uma casa, uma mansão, enfim, você vai sair de um status e vai para o status que é o melhor da sociedade. Sim, Deus faz essas coisas. Mas, porém, existe um caminho a perseguir, a percorrer. E aí, então, neste caminho, nesse tempo de espera, é que acontece isso. Primeira coisa que a palavra do Senhor diz, que no sofrimento, ele produz a perseverança. Sabe por quê, querido? É desenvolvido em nós, quando nós estamos em um problema, se desenvolve em nós a perseverança. Sabe aquele ditado? Quando você está com a mão no angu, é aí que vai desenvolver a perseverança. Sabe por quê? Porque nós somos esticados. Amém? Quantos aqui já foram esticados ou estão sendo esticados? Oh, querido, nós somos esticados. Quando nós estamos nesse processo de espera, nós somos esticados, assim como um elástico. O Senhor vai nos esticando, vai nos esticando. Então, isso vai produzindo em nós, essa perseverança vai nos esticando, vai nos esticando. Então, nós temos que perseverar, porque o que acontece? Muitas pessoas esperam por um tempo,
não acontece. Talvez os pastores tenham mais conhecimento disso. Pessoas que começam a orar por algo, passam um tempo, não quero mais. Na igreja, olha, eu deixei isso, deixei aquilo, que mais nós ouvimos, né? Eu deixei de fazer isso, pastor, eu não fazia mais isso, não aquilo, não aconteceu nada. O Senhor está te esticando, esticando, esticando. Persevera. O que acontece muitas vezes, nós não perseveramos, então nós começamos a orar, deu um mês, aí nós já ficamos cobrando, Senhor, e aí? Não, lembra lá? Eu orei lá no começo do ano, já estamos em março, não aconteceu nada. No primeiro dia, no 1º de janeiro, o pastor liberou a palavra que ia acontecer algo extraordinário, até agora não aconteceu nada. Queridos, o Senhor está produzindo em você perseverança, paciência, Ele está te esticando. Diga isso para o seu irmão, você está sendo esticado. O Senhor fala que Ele quer alargar as tendas. É isso quando o Senhor fala, de alargar, Ele quer nos esticar. Você vai ver que é importante você ser esticado pelo Senhor, porque algo precisa acontecer em você, e você precisa estar bem esticado. Mas é dolorido. Oh, né, pastora Berna? Como é difícil. Mas você precisa perseverar, é aí que você vai ser cuidado, é aí que você vai ser forjado, quando você estiver sendo esticado. Mas o que acontece? Muitas vezes nós não vemos no primeiro momento as coisas acontecendo. Quem sabe Ana, aqui a palavra do Senhor diz que Ana orou anos ela foi esticada. Anos ela foi esticada, porque todas as vezes as pessoas perguntavam, todas as vezes aquela mulher falava, e aí, você está grávida ou não? Estava sendo esticada. Mas ela ficou perseverante. O Senhor nessa noite quer dizer para você, nesse tempo de espera, nesse tempo que você está sendo esticado, persevera. Persevera. Fica firme naquilo que o Senhor falou para você. Você tem uma promessa do Senhor? Amém? Quantos têm promessas do Senhor aqui? Então persevera. Ainda que você está sendo esticada, pode ter certeza que você não vai arrebentar. Pode ter certeza disso. Se você estiver perseverando, se você estiver em paciência, esperando o momento do Senhor, você não vai arrebentar. Mas a palavra do Senhor ainda diz que Ele faz algo em nós. Então, na medida que nós somos esticados, diga novamente para o seu irmão, você está sendo esticado. Aí diz assim, e a perseverança ou a paciência desenvolve em nós a força de caráter. Queridos, nós temos aprendido na escola de ministérios que existe o tempo, né? Existe um tempo em que a nossa salvação é feita na nossa alma. Nós estamos sendo salvos na nossa alma. Então, quando nós somos perseverantes, então o Senhor começa a trabalhar no nosso caráter, na nossa alma. Nós precisamos ser trabalhados, queridos. Nova criatura não é assim. O ato já foi feito. Em Cristo eu sou nova criatura, mas existe um caminhar. E aí então é nesse tempo de espera que nós somos moldados, que nós somos forjados. O nosso caráter é transformado. Então é aquele momento onde o Senhor começa a nos apertar. E aí começa a falar para nós. Não precisa o pastor falar algumas coisas. É a própria situação que vai nos mudando. É a própria situação que vai fazendo com que eu deixe de fazer algumas coisas, que eu deixe de falar. Quantas vezes, queridos, você em alguma situação, você sabe que em outro momento você iria dizer o abecedário todinho, mas como você está esperando, você está perseverando, você está sendo esticado, você olha para a pessoa e diz, Deus abençoe.
Deus precisa trabalhar no seu caráter, querido. E para Ele trabalhar no seu caráter nesse tempo de espera. Ana foi moldada, porque, queridos, nós vimos aqui, a Bíblia deixou uma cena bem clara, né? Você vê como que Deus faz. Ele abriu uma cena bem clara, todo mundo consegue imaginar essa cena, daquela mulher afrontando, caçoando dela, né? Como diz aí, tirando o barato da cara daquela menina, daquela mulher. E aí o que acontece? Qual é a resposta de Ana? Ela só chorou. Talvez lá no começo da vida de Ana, de casado, ela talvez teria voado naquela mulher. Mas agora Ana já estava sendo esticada. Ela simplesmente chorou e foi orar ao Senhor. Mudança de caráter. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer mudar a sua maneira de agir. Deus quer mudar o seu... Sabe aquela história que as pessoas olham para você e dizem assim, puxa vida, como que você mudou? Porque o caráter, na verdade, eu digo que é uma coluna, são colunas nas nossas vidas. Se nós não tivermos um caráter, aí o que acontece? Quando vem o extraordinário do Senhor, nós perdemos. Quantas pessoas perderam o extraordinário que Deus deu na vida delas? Deu bênçãos, dons maravilhosos, mas não tinha caráter, perdeu. Vendeu os dons. Eu conheço algumas pessoas assim, que eram usadas tremendamente, né, Cris? Nós conhecemos, mas vendeu o dom, se vendeu, sabe? Foi para alguns lugares, se perdeu, virou estrela, mas agora, queridos, nem estrela é mais, não é mais nada. Porque não tinha caráter, não deixou o Senhor forjar o caráter. Queridos, nós estamos vivendo algumas coisas grandes no nosso ministério. Amém? Quantos creem nisso, estão vendo isso? Nós estamos vivendo um tempo poderoso do Senhor. Mas se você está esperando algo e está demorando, comece a olhar agora com essa visão. Deus está cuidando, Deus está moldando o meu caráter. Então espere mais um pouquinho. Mas aí a palavra do Senhor diz que depois disso, que Ele molda o nosso caráter, diz assim, que desenvolve em nós a esperança. Talvez essa seja a parte mais dura que eu tenho que lidar, a esperança. Porque o que acontece? Parece que quando passa o tempo, a gente coloca a palavra do Senhor naquele patamar assim. O Senhor falou, então Ele sabe. Falta esperança, parece, né? Parece que a gente acaba deixando aquilo como uma palavra qualquer. Mas a palavra do Senhor diz que depois que Ele começa a mudar o nosso caráter, Ele produz em nós esperança. E eu me lembro de Abraão, porque a palavra do Senhor fala, em Romanos mesmo, fala que Abraão, ele esperou em Deus a sua promessa, e a palavra então declara assim que ele amou mais ainda a Deus, nesse tempo de espera. Ele estava esperando uma promessa. E a palavra do Senhor diz que nesse tempo de promessa, nesse tempo de espera, ele amou mais a Deus. Então, se nós esperarmos no Senhor, mas esse esperar no Senhor não quer dizer, sabe aquela história quando a gente fica na sala de espera, desesperado, sei lá, quando você vai fazer um exame, e aí você acha que está com, como diz por aí, com uma doença ruim, né? Aí naquela sala de espera é a pior coisa que tem, né? Então fica naquele desespero. Tem crente que está assim, desesperado, não tem esperança. Essa esperança que nós temos no Senhor é o seguinte, é como fez Ana, depois que ouviu a palavra do Senhor, o que ela fez? Se levantou e foi viver a vida dela. Amém, eu vou esperar agora no Senhor. Mas não é esperar e ficar deitado, às vezes é isso que acontece, a gente espera e fica lá, inerte, eu não faço mais nada. Não, o Senhor falou, Ele vai ter que cumprir. Nada disso, querido. Eu estou esperando no Senhor, mas eu continuo caminhando e eu vou em frente, porque o Senhor está produzindo em mim esperança.
Ele quer que você continue caminhando. Ele quer que você continue caminhando. Amém? Porque muitas vezes nós ficamos assim, olhamos salmos e assim, esperei com paciência no Senhor. Aí a gente pega, entra dentro do nosso quarto e fala, agora só saio quando o Senhor fizer. Nada disso, querido. Eu tenho que continuar caminhando. Diga para o seu irmão, continue caminhando. E espere no Senhor. Então essa esperança só vai acontecer quando nós continuarmos a nossa caminhada. E aí então diz assim, a esperança não nos decepciona. Oh, queridos, como é ruim ser decepcionado. Às vezes nós esperamos em tantas pessoas, mas aí não acontece nada. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor não vão ser decepcionados. Você nunca vai ser decepcionado com o Senhor. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E aí a palavra do Senhor diz que então essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então aí está o segredo, porque nós precisamos ser esticados, porque o amor de Deus precisa estar em nós. Lembra de Abraão? No tempo que ele estava esperando a promessa do Senhor, ele amou mais ainda a Deus, porque ele esperava em Deus, ele foi esticado, então veio muito amor. Muito amor. Nessa noite diga, Senhor, pode me esticar, porque eu quero muito amor de Deus. Muito amor de Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Abraão estava esperando, Abraão estava sendo esticado, e a palavra do Senhor então diz que Abraão amou mais a Deus. E nós vemos então que na medida que essas coisas vão acontecendo nas nossas vidas, o Senhor derrama mais amor. Queridos, acho que foi esses dias que o pastor Marinho falou da eternidade. E algum tempo atrás eu ouvi uma palavra a esse respeito. E a profeta dizia assim, nós precisamos ser batizados com o batismo da eternidade. O que é isso? Não é que você vai entrar de novo, né, no batistério, não é isso. Mas sermos mergulhados na eternidade. Porque Abraão amou mais a Deus porque ele tinha uma visão de eternidade. O que acontece no tempo de espera, queridos? Nós ficamos esperando aquelas coisas, vai acontecer. Então, por exemplo, eu começo a fazer um pão. Aí tem um tempo de espera, sei lá, meia hora, 1 hora. Aí o que acontece? Eu sei que daqui a pouquinho vai sair o pão, então eu venho como, matei a minha fome e acabou. Amanhã eu vou de novo pensar no pão. Amém? E muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós queremos aquilo de imediato, que vai matar a nossa fome. Mas quando nós tivermos uma visão de eternidade, nesse tempo de espera, nós vamos mudar completamente a nossa ação. Porque nós estamos esperando algo que o Senhor vai fazer e que pode ser eterno. Ana estava aqui diante de algo, estava vivendo algo que depois seria algo que ia mudar gerações. Abraão estava esperando algo que mudou gerações, que mudou a eternidade de todos nós. E muitas vezes nesse tempo de espera, nós perdemos aquilo que o Senhor tem para mudar a nossa história. Porque, queridos, Ana gerou um dos maiores profetas que Israel teve. E gerou alguém da qual Jesus veio dessa linhagem. Queridos, que algo glorioso. Que espera foi essa maravilhosa. Ela tinha uma visão de eternidade, porque ela disse assim, Senhor, eu quero um filho, mas eu vou entregar para o Senhor. Mas mais para o final nós vamos falar mais sobre isso. E o que nós podemos fazer então nesse tempo de espera? Então, como eu disse, quando nós temos uma visão de eternidade, nós não ficamos parados, nós vamos caminhar. Porque eu entreguei para Deus e eu continuo. Amém? Você entrega para Deus, porque muitas vezes nós temos aquela visão, entrega o seu Isaac.
Né? Nós ouvimos isso, e eu entendo o que é entregar o seu Isaac. Mas dá a impressão assim, eu entrego o Isaac, eu não penso mais nisso, eu não oro mais por isso, eu não quero mais falar nisso. Não tem aquelas pessoas que acontece isso? Olha, eu entreguei, o pastor fala, entrega para o Senhor. Não, eu entreguei, mas não pode mais falar nisso. Não quero mais saber. Não, queridos, eu entrego, mas eu não vou perder esse momento de sonhar, amém? O Senhor não faz isso conosco. Eu espero, mas eu continuo crendo, eu oro, eu falo, Senhor, olha, está nas suas mãos, Senhor, eu estou esperando em Ti, amém? Eu continuo caminhando, eu não vou entregar o ministério para o pastor, falar assim, pastor, só vou voltar a pregar, a fazer, a liderar, se acontecer a bênção. Não, queridos, eu entrego e continuo sonhando, continuo vivendo, porque eu tenho uma visão de eternidade. E Ana, então, entregou ao Senhor e continuou a viver. Ela não ficou desanimada. Né? Ela não ficou desanimada, mas a palavra do Senhor diz que no tempo certo ela entregou o seu filho para o Senhor. Queridos, que loucura é essa? Como assim? Eu oro tanto por uma coisa, eu sou julgada, eu sou pisada, né? As pessoas falam todas as coisas para mim, mas agora aquilo que eu tenho de mais precioso, eu entrego novamente para o Senhor. Ela tinha uma visão de eternidade. E a palavra do Senhor diz que ela entregou o seu filho, e o seu filho, você vai ver que depois já começar a ter coisas sobrenaturais com o Senhor, e foi um grande homem de Deus. Ela entregou aquilo que ela tinha de precioso, porque ela tinha uma visão da eternidade. Queridos, quando você tem uma visão de eternidade, você tem sonhos, você pede bênçãos para o Senhor, mas você entrega a Ele essa bênção para o Senhor. Você diz, Senhor, olha, eu quero isso, eu quero ser curado, mas é para a Tua glória. Não é para a minha glória, é para a Tua glória. E foi isso que Ana fez. E aí o que acontece, queridos? Nesse tempo de espera existem 2 tempos que nós precisamos, e eu tenho pedido ao Senhor sabedoria para isso, e discernimento, porque tem o tempo de lutar e o tempo de descansar. Você vai ver que Ana, então, no primeiro momento, ela está lutando, ela jejua, ela ora, ela fica ali no templo, como se embriagada. A palavra do Senhor diz que ela fica de uma forma, né, forte ali, clamando ao Senhor. Mas depois que ela ouve a palavra do Senhor diz que ela levanta, vai comer e vai viver, então ela descansa. Então nós precisamos de pedir para o Senhor equilíbrio, porque o que acontece muitas vezes? Nós só lutamos, né? Então é aquele crente que vive armado. Sabe quando você pergunta, eu estou na luta, como você está armado? Eu estou lutando, e ora por mim, e eu estou jejuando, eu estou em tudo que é lugar, abriu uma igreja nova, começou uma campanha, enfim, tem um profeta lá, eu estou lá porque eu estou pedindo a minha bênção, é a minha família, é aquele crente que não para onde você passa, fala, olha pela minha família, e escreve no Face, escreve no WhatsApp da igreja, então, e é desesperado. Quando você olha o irmão, você já sabe, eu estou orando pela sua família, irmão. Amém. Eu estou orando. Porque você sabe que aquele irmão é o da guerra. Mas existe aquele outro que descansou. Aí você pergunta, ele nem lembra mais do que... tá. Então nós precisamos pedir o equilíbrio para o Senhor. Porque nós temos o nosso tempo de lutar, mas aí também nós recebemos a palavra e nós temos que descansar. Amém? Nós temos que descansar. E eu me lembro que de uma época que eu estava à espera do Senhor de algo, e aí um dia, eu estava de férias, e aí domingo à noite eu fui procurar uma igreja, aí eu fui num lugar, né, era assim, um lugar de vários comércios e tal, e a igreja então era embaixo assim, entrava uma escadinha, eu não lembro onde que foi, acho que foi no interior, não lembro. E aí eu cheguei lá, só que a igreja estava muito cheia. E aí eu falei, não dá nem para me ficar, não tem, né, você não conhece ninguém. E aí o que aconteceu?
entrei na igreja e aí eu ouvi aquela palavra que eu falei para vocês, né? O irmão teve a oportunidade, leu e falou sobre Abraão e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu estou perdendo meu tempo nessa espera. Porque eu poderia estar amando mais a Deus. E aí eu fiquei pensando, quanto de amor que eu tenho do Senhor? Aí eu me lembro que eu saí, né? Não assisti o culto. E ainda comprei um CD lá que tinha na livraria da igreja e fui embora. Mas eu fui pensar o quanto que eu estava perdendo. Então, queridos, se você está esperando algo do Senhor, então esse é o momento de você pedir discernimento e sabedoria. Senhor, quando eu tenho que lutar, quando eu tenho que descansar. Porque o que acontece? Nesse tempo de espera, nós perdemos o que o Senhor tem de melhor. E um dia eu vi uma frase da Zoe, e ela disse assim, talvez o que está acontecendo de pior na minha vida é o melhor de Deus para mim. Talvez hoje você esteja numa situação que você acha que é a pior coisa da sua vida. Ana estava assim, mas este era o melhor momento de Deus para a vida de Ana. Porque Ana estava sendo forjada, Ana estava sendo cuidada, Ana estava sendo preparada para trazer algo para este mundo que iria mudar toda a história. Então, queridos, nesse tempo que você está esperando ao Senhor, comece a olhar que esse é o melhor momento que você está tendo. Você pode ter as melhores experiências na sua vida. Você pode ter os melhores momentos com o Espírito Santo. Mas muitas vezes o que acontece? Talvez num dos piores momentos. Não quero mais saber de nada. E só olhava a cidade do alto e dizia, mas até que o Senhor vai lá e manda os servos do Senhor. Ninguém sabia o que eu estava passando. Mas o Senhor mandou os servos do Senhor na minha casa, oraram por mim. E aí quando chegou a noite, eu fui deitar e eu disse, Senhor, então eu quero que o Senhor me dê uma experiência. E aí eu virei. E quando eu virei, passou uns minutos, eu senti que a minha cama abaixou um pouquinho. Eu senti que alguém estava deitando, mas eu não senti que era algo ruim. Mas eu não voltei, mas eu senti quando algo tocou aqui o meu ombro. E aí o Senhor disse assim, pode dormir que eu estou com você. Nunca mais isso aconteceu na minha vida. Mas aquele para mim era o pior momento. Mas foi o melhor momento de Deus para mim, porque Ele se revelou na minha vida. Nessa noite, querido, você está num tempo de espera. E eu quero desafiar a você nessa noite, pedir discernimento e sabedoria para o Senhor. Porque nesse tempo de espera você pode ter algo precioso do Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos de um momento de espera só sofrimento, só derrota. Ah, eu acho que eu sou a pior pessoa. Não, querido, este é o melhor momento que Deus tem para a sua vida. Lá no deserto, a palavra do Senhor diz que o Senhor moldou aquele povo. Infelizmente, muitos, a maioria, não conseguiu entender que eles estavam numa escola. Mas aqueles que entenderam, entraram na terra prometida. Então, ao invés de você ficar falando que é desgraça, o que está acontecendo na sua vida, porque o urubu passou por cima da sua casa. Não, querido, comece a olhar com a visão da eternidade. Este é o meu melhor momento, porque é o momento onde Deus está trabalhando na minha vida. Nessa noite o Senhor está dizendo assim para você, este é o tempo que eu vou esticar você, porque eu quero colocar muito amor sobre a sua vida. Talvez nós estamos num tempo muito difícil, mas eu quero dizer que o Senhor está esticando a sua igreja, porque Ele quer derramar muito amor sobre nós. Olhando nós lá para fora, é o pior momento, onde o pai mata o filho, onde o filho mata a mãe, onde tantas desgraças estão acontecendo. Mas eu quero dizer que o Senhor está fazendo o melhor no meio do seu povo. Então nesse tempo de espera, querido, aprenda com Ana. Ana gerou um grande profeta, e eu tenho certeza que você nesse tempo de espera está gerando algo grande para Deus. Creia nisso.
eu estou esperando no Senhor, mas algo está sendo gerado, e eu sei que isso vai mudar toda a sua vida, talvez a sua eternidade. Mas qual que vai ser a sua resposta para Deus nessa noite? O pior da sua vida pode ser o melhor de Deus para você. Eu quero que você fique de pé. Ana tinha tudo para desistir, mas ela esperou no Senhor, ousou crer no Senhor, e a palavra do Senhor diz que veio Samuel. Mas, queridos, quando nós temos a visão de eternidade, nós não olhamos para aquilo que é tesouro para nós. Porque, queridos, preste atenção. E esse é o fechamento dessa palavra. Ana tipificou a Deus. Porque ela entregou o que ela tinha de melhor, o tesouro dela, para a casa do Senhor. E depois, se você ler, que isso é um assunto para outra pregação, se você ler, você vai ver que Deus estava levantando Samuel para trazer essa grande mudança. E talvez Ana também via isso. Eu falei, Senhor, eu vou entregar meu filho porque as coisas precisam ser mudadas na tua casa. Ana tipificou a Deus, porque ela tinha um tesouro, recebeu um tesouro, mas entregou o seu tesouro. Nessa noite, feche os seus olhos. Não sei qual o momento que você está, mas eu peço ao Senhor que Ele te dê discernimento e sabedoria. Se você tem que lutar, se você tem que descansar. Eu peço ao Senhor que Ele mostre para você. Peça, Senhor, me mostra. O que é? O que está acontecendo em mim? Queridos, não está acontecendo algo por acaso. Você não está passando porque o Senhor é masoquista, que gosta de ver o seu sofrimento. Nada disso! Deus está forjando algo na sua vida. Deus está preparando você, o seu ventre espiritual, para gerar algo que vai mudar gerações e talvez mudar até a eternidade. Deus está gerando algo em você, querido. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui com a sua cabeça levantada, crendo que Deus está gerando algo na sua vida. Então levante a sua mão agora e começa a clamar ao Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está, você sabe, mas peça ao Senhor, Senhor, me revela, me mostra qual é a tua vontade, o que é que eu estou passando, o que é que está acontecendo na minha vida. Deus está produzindo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus está produzindo algo na sua vida, Deus está gerando algo na sua vida, e aquilo que Ele está gerando vai mudar a história da sua família, vai mudar a história do seu bairro, vai mudar a história da cidade, porque Deus está trabalhando na sua vida.